Salve pessoal, beleza? Bem pessoal, meu nome é Danilo Saraiva e esse é o canal Saraiva Fogão a Diesel. Bem pessoal, hoje eu vou estar mostrando para vocês os meus modelos de fogão que eu tenho. No caso é o meu mini fogão a diesel e o meu fogão de duas bocas, também rebaixado, que tem a válvula para você poder estar controlando, né? No caso você queira usar só uma boca no seu fogão. E eu vou estar falando também sobre um assunto que o pessoal está tendo dificuldade quando elas vão fabricar o seu tubo gaseificador e elas acabam esquecendo de uma peça que é fundamental para o seu fogão funcionar perfeitamente. Então é isso aí, pessoal. Peço para você se inscrever no canal, você que está chegando agora e não é inscrito, ative os sininhos. Caso tiver alguma dúvida, deixe nos comentários que eu estarei visualizando e respondendo no decorrer do tempo. Então é isso aí, pessoal. Bora pro vídeo. Então, pessoal, esse aqui é o meu mini fogão a diesel. Hoje é dia 27 de julho, mês 7 de 2024. Tem pessoas que falam que eu uso vídeo antigo. Então, para você, atualizando vocês, né, para vocês verem, esse aqui, pessoal, é um fogão ideal para você estar levando em atividades, né? Por exemplo, você vai pescar, caso você vai fazer alguma viagem de longos períodos, né, que vai levar muito tempo, né? Então você pode estar levando esse mini fogão para você poder fazer as suas atividades. E lembrando, pessoal, ele é super quente, tá? Com essa chapa aqui lateral, o que que acontece? Toda a temperatura do fogo ela vai ser direcionada para o fundo da panela. Então o que acontece? Nós não vai ter perca de temperatura nas laterais do nosso fogão. Por quê? Vai ficar concentrado no centro da panela e isso vai ocasionar a ter mais temperatura, então vai aquecer muito mais rápido o fundo da sua panela e você vai conseguir fazer o seu alimento muito mais rápido. E lembrando, quanto mais aumenta a temperatura, mais rápido o cozimento, mais economia você vai ter no seu diesel, porque menos tempo você vai estar utilizando o seu fogão. O peso dele, pessoal, é 1,7 kg, tá? Ele não é muito pesado, é um fogão leve. Esse aqui, pessoal, ele é o fogão de duas bocas rebaixado. Então, praticamente aqui nós temos a parte da frente, que é o nosso mini, e temos a segunda parte, que é a segunda câmara, ou segundo queimador do nosso fogão. Aqui, ó, como vocês podem observar, nós temos aqui, ó, uma válvula. Então, você pode estar abrindo essa válvula, utilizando duas bocas ao mesmo tempo, e fazendo dois cozimentos ao mesmo tempo no seu fogão. Você que já adquiriu esses modelos, pessoal, eu recomendo você abrir bem a válvula, pessoal, abrir bem mesmo, tá? Abre mesmo, mais ou menos até aqui, porque aí vai acontecer o quê? Você vai ter uma chama perfeita, uma chama suficiente para vir poder trabalhar, né, da forma que você deseja no seu cozimento. O que que acontece, pessoal? Quando o nosso fogão ele atinge uma certa temperatura, quando ele fica bem quente, mais eficiente ele vai ficando. Antigamente a gente via muitos vídeos, eu inclusive já fabriquei fogão, que a gente tinha que estar puxando o tubo gaseificador para trás para que havesse a oxigenação perfeita para você poder ter a chama azul. Mas conforme o tempo vai passando e a gente vai adquirindo experiência, então o que acontece, pessoal? Conforme o tempo vai passando e a gente vai adquirindo experiência, eu consegui desenvolver um sistema que ajuda na mistura do oxigênio. Isso quer dizer o quê? Que vai haver mais oxigenação junto com o gás que está sendo gaseificado no nosso fogão, e o nosso fogão vai ter aquela qualidade da chama azul, porque ele vai estar
mais oxigenado, porque o segredo, pessoal, da qualidade e a eficiência é você ter o equilíbrio do oxigênio junto com o gás gaseificado. Então eu desenvolvi um sistema, pessoal, que a gente agora introduz a nossa barra gaseificadora mais ou menos até uns 2 centímetros para dentro da nossa câmera gaseificadora. Isso quer dizer o que, pessoal? Isso contribuiu para não ter mais escape, né? Aquela fumaça, né? Ou o diesel gaseificado que ficava escapando, né? Então agora aqui é o contrário, tá, pessoal? Agora a gente introduz a barra mais ou menos uns 2 centímetros para dentro da nossa câmera e o seu fogão vai trabalhar perfeitamente. Lembrando que antigamente a gente fazia assim, ó, né? Para trás. Então essa é uma das atualizações. Ele tem 50 centímetros de extensão. Esse queimador tem 12 centímetros de extensão, então é bom para uma panela bem grande, tá? A temperatura, pessoal, chega até 300 graus. É a temperatura do nosso fogão e aquele negócio. Quanto mais ele aquecer, melhor e mais eficiente ele vai ser. Agora, pessoal, eu vou estar trazendo um assunto sobre você que fabricou seu tubo gaseificador e na hora que você vai lá fazer o teste e você não consegue fazer ele funcionar. No caso, ele não gaseifica, né? Ele vai soltar a diesel cru. Então, o que está acontecendo, pessoal? Você deve estar errando na sua barra de aquecimento, no tamanho, ou talvez você nem esteja colocando a barra de aquecimento. Então, por isso que eu peço para você assistir o vídeo completo. Se você quer fazer uma barra ou um tubo gaseificador, no meu canal tem vários vídeos explicando passo a passo, pessoal, do mesmo jeito que eu faço para os meus fogões funcionar perfeitamente. Só que tem pessoas, pessoal, que parece que são afobadas e não assiste o vídeo completo. Ela vê ali superficialmente e já acha que sabe de tudo. Então eu peço para você assistir todos os meus vídeos completos para você entender certamente e quem sabe você arrumar uma renda assim como eu tenho nesses meus modelos de fogão a diesel. Então vou estar passando para você, pessoal, a medida precisa da minha barra de aquecimento para você não errar aí na hora que você estiver fabricando a sua barra de aquecimento do seu fogão a diesel. Então, pessoal, vou passar aqui para vocês umas medidas para você que está aí fabricando seu fogão e ter as medidas precisas, né, para você fazer o seu fogão aí de imediato e já funcionar perfeitamente. E como eu disse, quem sabe você também criar uma renda, assim como eu tenho essa minha renda. Lógico, eu faço outras coisas, né, pessoal? Ó, esse aqui é o tubo gaseificador. E eu vou estar passando para você as medidas. O que acontece, pessoal? Quando você for na casa de ferragem, lá você pode estar procurando um tubo de meia. Essa é a medida do nosso tubo. Esse tubo aqui, pessoal, ele é de meia. Inclusive eu tenho aqui uma broca para vocês terem uma ideia aí, ó. Tá vendo, ó? Essa aqui é uma broca de meia. No caso, eu utilizo ela, pessoal, para estar fazendo o suporte do nosso tubo gaseificador. No caso, esse aqui é o suporte, onde vocês estão vendo aqui o bico, que é onde a gente faz o furo com a broca de meia para o nosso tubo gaseificador de meia. Então, esse aqui é o nosso tubo de meia. O que acontece, pessoal? Dentro do nosso tubo de meia, a gente tem, se eu não me engano, vocês pegam aí 10 milímetros. Estão vendo lá o 0, 10 milímetros dentro do nosso tubo. E a nossa barra de aquecimento, pessoal, ela já tem, você está pegando aí, mas ela tem 8 milímetros. Como vocês podem ver aí, ó, ela tem 8 milímetros. Esse é o segredo, pessoal, para você fazer o seu tubo funcionar perfeitamente e ele não vir a cuspir o tal do diesel, né? Não vir funcionar. Quando eu introduzo a minha barra lá dentro, vocês podem observar
Olha o pequeno espaço que sobra, mais ou menos um espaço de 2 milímetros. Lembrando que nós tem 10 milímetros dentro do nosso tubo. A nossa barra gaseificadora, ou nossa barra de aquecimento, ela é de 8 milímetros. E nós temos um pequeno espaço de 2 milímetros. Isso contribui ao seu tubo pegar uma temperatura. Quando o diesel entrar, pessoal, imediatamente vai haver um pequeno espaço aonde o líquido vai ser transformado em gás. Isso vai haver uma pressão que vai contribuir ao seu tubo gaseificador ejetar com pressão, aonde vai sair no nosso bico de gás, né? Isso aqui é bico de fogão a gás, tá, pessoal? Você pode estar utilizando o 5.0 ou o 6.0. Essas são as medidas. Vou estar passando aqui, pessoal, a porca, tá? Então, na nossa porca, pessoal, internamente na rosca dela, vou ver se eu consigo passar para vocês. Então, dentro da nossa porca, pessoal, a gente está tendo... Nossa, tá muito pequeno aqui, ó. Não sei se vocês conseguem observar, mas dá 6 milímetros dentro da nossa porca. Externamente, a nossa porca é de... A nossa porca está medindo 11 milímetros, a nossa porca. E é uma porca de 11. Se você colocar aqui a chave, ela vai pegar 11. Essa outra aqui, pessoal, é a porca que vai o registro. Então, a medida dela é 17. No caso, uma chave 17. Dentro da nossa porca, a gente está tendo... Dentro da nossa porca, a gente está tendo aí 9 milímetros dentro da nossa porca. O nip que eu utilizo aqui, pessoal, ele é de 1/8. Ele é de 1/8, que é o nip do registro. Agora, pessoal, eu vou passar outro segredinho aqui na barra que muitos estão esquecendo, que é essa pequena formato de X que a gente faz no nosso tubo gaseificador. O que acontece, pessoal? Isso daqui vai ficar bem assim, ó. Assim que ele vai ficar na porca. No caso aqui é onde é o bico, né? E isso, pessoal, ele vai o que? Controlar a saída do diesel, né, no nosso bico ejetor, na medida correta para ter o que? A oxigenação. Isso transforma o diesel no tal do gás néctar, que é o gás que a gente procura para a gente poder ter o que? Equilíbrio e a mistura ali no ato, né, do funcionamento, para ter a mistura correta e não ter excesso de gás e o seu fogão venha a dar chama amarela, né? E vir ao que? A empretar o fundo da sua panela, ele começa a dar aquela fuligem. No caso, já não é legal. Então é isso aí, pessoal. Esses aqui foram as medidas que eu passei aí, porque tinha uns inscritos aí que estavam tendo dificuldades e eu já aproveitei, então já estou passando. Então já tira essa dúvida aí. Como vocês podem ver, ó, é mais ou menos assim que vai ficar lá, né, o X, o nosso tubo, e ele controla a saída do gás. Então esse é o nosso tubo gaseificador. A minha solda, pessoal, agora vai ser assim, tá? Vai ser assim mesmo, bruta. O importante é não vazar. Vocês podem ver aí, ó, tá polido. Eu poli a solda. E também tentar baratear mais, né, o serviço, o custo, porque gasta muito, pessoal, ficar tirando excesso. Então tá aí, pessoal. Esses são os modelos de fogão que a gente tem. É lógico, eu tenho mais outros modelos, tenho mais alto, tenho fogão para panelão, para caldeirão. Entre aí no meu blog aí, vou estar deixando na descrição do vídeo para você estar sabendo mais, para você estar podendo conhecer mais.
Então esses modelos aqui, pessoal, já está preparado para ir para os seus clientes. E eu tenho mais outros modelos que estão secando. Mostrando aqui para vocês ver. Tinha deixado aqui mais 2 modelos. Esse aqui tá secando, tá, pessoal? Esse aqui foi pintado mais cedo. Então já deixei aí para estar secando ele. Vocês podem estar observando aí. Esse aqui, pessoal, é o tal do ferro velho aí que o cara jogou uma indireta aí falando que eu faço fogão de ferro velho. Pessoal, todo serralheiro tem ferro guardado. Por quê? Ele vai estar toda hora comprando ferro e às vezes a gente vai comprar um ferro, utiliza alguma coisinha e o restante a gente vai guardar, né? Gosto muito de bicicleta, como vocês podem ver, ó, tem rodas aí, ó. Essas aí são as rodas que eu tirei da minha bicicleta, porque eu quis o quê? Reforçar a minha. Coloquei esses novos pneus aí na minha bike. Como vocês podem ver aí, ó. Que eu adoro andar de bicicleta desde pequeno. Então essa é a minha bicicletinha aí, pessoal. Faço bastante correria com ela aí, principalmente para ir buscar material para a gente executar o nosso serviço. Então é isso, pessoal. Se você gostou, peço para você deixar o like, compartilhe aí com os amigos. Se eles quiserem estar conhecendo aí esse sistema de fogão a diesel, que eu desenvolvi aí os meus modelos, lembrando, tá certo? A gente copia alguma coisa dos outros canais, mas eu modifiquei muita coisa, tá? Então eu criei os meus modelos. Você pode estar entrando aí no meu blog aí que você vai ver os meus modelos. Vai estar sabendo mais sobre eles. Caso você quiser estar adquirindo, tem formas de você estar adquirindo. Cartão, parcelado, boleto, você que escolhe lá. Detalhe, chega, tá? Seu fogão chega, tá, pessoal? Às vezes eu demoro 1, 2 dias para estar entregando, mas é porque a demanda aqui e outra é uma medida precisa, não adianta sair fazendo de qualquer jeito que vai chegar aí, não vai ser do seu agrado e depois você se arrepender ou achar ruim aí que seu fogão não está trabalhando legal ou perfeitamente. Então é isso aí, pessoal. Valeu, brigadão. Deus abençoe. É nóis, pessoal. Quiser saber mais, deixa aí na descrição aí qualquer dúvida que eu estarei visualizando e estarei respondendo a sua questão. Valeu, fica com Deus. É nóis.